foco de pesquisa, tanto na graduação quanto no mestrado em teologia, é falar sobre a inclusão da pessoa com deficiência, né? E isso, então, tem sido, né, a minha, como eu disse, esse meu amor no coração de prepararmos a igreja, então, para essa inclusão. Porque eu entendo que a palavra de Deus, quando ela veio falar sobre o pecado, a Bíblia fala, todos pecaram. Em Romanos, né, Romanos 3:20, porque todos pecaram. Não diz lá, porque todos pecaram, exceto pessoas com deficiência. Não, é todos pecaram. E eles pecam mesmo. Eles pecam mesmo. Assim como nós, né? Ninguém está fora disso. Mesmo uma pessoa que tem uma deficiência intelectual, que ele não consegue falar, que tem ali um comprometimento muito grande, uma dependência muito grande, também fazem coisas que desagradam a Deus e que desagradam a sua família. Então, nós precisamos falar do amor de Deus para essas pessoas. E, sobretudo, às vezes ele não vai entender a minha fala, né, do meu evangelismo pessoal ali, de falar de um Deus que criou todas as coisas e que o ser humano um dia ele desobedeceu a Deus e então, a partir disso, ficou separado do Senhor. Toda aquela história, né, de um evangelismo, não vai talvez entender isso. Alguns pode ser que entendam, não numa totalidade, embora a gente dizer que a gente entende Deus é muita hipocrisia, né? O que nós entendemos de Deus? A gente tenta entender. A gente falar que eu sei mais sobre Deus do que uma pessoa com síndrome de Down? Será? Será que ele já não viveu uma experiência muito maior que a minha a respeito de Deus? Não posso dizer isso, né? E então, como ele vai entender Deus? Através do meu amor por essa pessoa. E é isso que a palavra nos pede. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E o Senhor pede que amemos, então, uns aos outros, como Ele nos ama. E essa condição da pessoa com deficiência, e sobretudo essa área, então, que eu trabalho, que são as neurodivergências. Neurodivergências, acho que o pastor falou que vocês tiveram um curso, né, há pouco tempo, então está fresco aí na cabeça de vocês. Então, é qualquer pessoa que tem um funcionamento cerebral diferente, atípico, desse comum que nós temos, né? E então, no ministério eu trabalho diretamente com este público. E nós, então, demonstramos ali o amor de Deus. E eu ainda encontro realidades de pessoas que veem as pessoas com deficiência, e principalmente essa questão do neurodivergente, como uma categoria sub-humana. Nós somos humanos, né? Pessoa humana, como dizem hoje, somos pessoas humanas. Mas pessoa com deficiência é o sub-humano. Assim como a mulher, há um tempo da história, ela foi uma sub-humana, né? Também pessoas com deficiência, para muitas pessoas, ainda são sub-humanos. E daí não entra nessa totalidade que a Bíblia fala, né? Não são humanos. Mas, gente, são humanos. Deus criou. Deus projetou, por mais que você pense, você conhece uma realidade tão difícil ali da deficiência, e você fala assim, como pode? Mas foi o Senhor quem criou. E então, desta forma, eles carecem também de conhecer da glória de Deus. Jesus não transformou a sua vida? Um dia você encontrou o Senhor e Ele mudou a sua vida?
te deu um novo ânimo, te deu uma nova rota, te deu sonhos, projetos. E é isso que a gente tem que desejar para essas pessoas também, para essas famílias atípicas. E então, o que eu posso dizer? Que a igreja, de maneira geral, ainda não se ligou para essa realidade, ainda não se ligou para essa necessidade de tantas pessoas. No Brasil, nós somos cerca de 20% da população com deficiência. Claro que entra ali, por exemplo, aqui estou vendo alguns irmãos de óculos. Você entra nessa categoria. Você tira o óculos, você não enxerga direito. Você tem uma deficiência visual. Você não é cego. Você não tem uma baixa visão. Mas você tem uma deficiência visual. Então, você entra nesses 20% aí dos deficientes. Mas existe uma população, uma outra porcentagem, que tem uma deficiência mais severa, vamos dizer assim. Tem gente que é cego total, mas se vira muito mais que você que enxerga. Conheço. Tem gente que não escuta nada, mas consegue ouvir o Senhor muito melhor que alguns aqui, talvez. Ouvir, entre aspas, né? Sentir Deus. Tem gente que não anda, mas vai a muito mais lugares que você para falar de Jesus. E tem gente que não fala, mas consegue mostrar Jesus, como esse meu irmão que já foi usado algumas vezes e o Senhor deu o privilégio de eu ouvir testemunhos de que ele foi usado para mostrar o amor de Deus. E você já mostrou o amor de Deus para alguém? Consegue mostrar isso? Mas, então, voltando aqui a essa história do chamado, da vocação, eu tenho o privilégio de ter iniciado, então, implantado esse ministério para pessoas neurodivergentes há 13 anos, na primeira Igreja Batista de Curitiba. Pode passar. Hoje dá para ver aqui o slide, né? E daí, gente? Quem é neurodivergente aí nessa foto? Essa foto é da minha família, tá? Então, aqui tem sobrinho, cunhado, pai, mãe. Alguém arrisca aí dizer? O Leclerc já sabe mais ou menos, então não vale falar, Leclerc. Camisa xadrez. Isso, meu irmão. Esse é meu irmão que eu falei que a gente adotou. O Wellington. Mais alguém? Mais algum? Aí? Alguém arrisca? Tem mais? É que a gente tão bonita, né? Não parece, né? Vou repetir a piada, Leclerc. Perdão, Wellington. É que para ser autista tem que ser feio também, né? Não basta ser só autista. É só gente bonita aí na foto, né? Daí não dá para... Embora o Wellington é lindo, eu falo que ele é o filho mais bonito que os meus pais conseguiram ter, né? Que meus irmãos, que são os biológicos, o ajudou muito. Nenhum... Hã? Ah, tem uma desconfiança, sabe? Mas o de trás é altas habilidades e superdotação. Uma neurodivergência. Tem mais? Meu sobrinho. Tá bom, então vou logo aqui, porque, pastor, é só até 3 horas da tarde, né? Tá. 3h30? Esse aqui, ele é agregado, né? Ele é filho do marido da minha irmã. TDAH. Aquele bebê ali no colo ainda está em processo de avaliação, mas tem uma neurodivergência também, meu sobrinho. E, deixa eu ver,
Minha mãe, bipolaridade, depressão, né? Na verdade, a bipolaridade, as duas coisas, mas é mais um quadro depressivo. E o meu marido ali, ó, abraçado comigo ali. Volta o slide, por favor. Ali tá sorrindo, né? Nem parece, mas volta. Isso, ó. Viu? Neurodivergência, a gente não, às vezes, porque tá todo mundo paradinho. Meu irmão, no caso, ele é neurodivergente, 3, né? Nível de suporte 3. Mas tem foto dele que você não diz. Ele olha, parece que é ele que está tirando a selfie, dá risada. É coisa de louco. Você não, aí ele está aparecendo. Mas muitas vezes, na verdade, o neurodivergente você vai saber pelo comportamento, que é um comportamento atípico. E hoje, muitas igrejas até, né, estão preocupadas com essa questão dos neurodivergentes, sobretudo o autismo, e pensando mais no ministério infantil, porque sinto muito dizer isso, espero que não seja realidade daqui. Acho que aqui não, pastor Luiz. Mas a igreja chama a gente para vir falar sobre isso, porque a preocupação não é como eles vão entender Jesus, como a gente vai evangelizá-los, mas é como fazer ele ficar sentado na cadeira. Ficar quieto, não ter estereotipia, não incomodar o culto. É essa a preocupação da igreja ainda. E está errada. Está errada. Porque Deus o criou assim, claro que ele tem a terapia que vai ajudar, a família vai ajudar, mas o nosso papel quanto igreja é acolher, amar, receber, mostrar o amor de Jesus. Então, volto aqui para o texto. Como invocarão? Como esse povo vai clamar, vai invocar o nome do Senhor, se não há quem pregue para eles? E pessoas neurodivergentes, e eu posso ampliar um pouco mais, falando de outras deficiências, que são muitas, é um povo não alcançado. A gente veio falar de tribos indígenas, a gente veio falar de povos tão longe, mas talvez você tenha uma pessoa na sua família, um vizinho, o filho de um amigo teu, que ainda não ouviu de Jesus. Sem contar do isolamento que muitas vezes a deficiência traz para essa família. A família se torna atípica. A família se torna deficiente ali junto nessa condição. E descanso não tem. Então, para que nós fomos chamados, né? O sentido da igreja não é só para a gente estar aqui gostoso, mas sim o nosso chamado é para fora, né? Como eu falei aqui no início, é a semana toda a gente viver Jesus. E então tem famílias que não conseguem estar aqui como você. Não conseguem pela condição do seu filho. E existem várias realidades, necessidades. O meu irmão agora, porque a igreja de lá do interior dos meus pais, ela é bem pequenininha. Acho que dá metade aqui desse templo, né? E o espaço, então, o terreno não tem. Se ele viesse aqui, ele ia amar essa grama, essa natureza, nossa. E agora ele só vai para a igreja e ele ama ir para a igreja. Principalmente a parte do louvor. Porque, ao contrário de muitos autistas, ele que tem a questão da sensibilidade, né? Então, enquanto muitos neurodivergentes têm essa hipersensibilidade, então a luz incomoda, o barulho incomoda, ele já curte muito isso. Então, se tem luz, se tem barulho, ele ama. E então agora ele só vai para a igreja quando eu vou lá visitar meus pais. Que daí eu fico com ele. Mês passado que eu estive lá,
Na hora da mensagem, eu sentei com ele ali, em frente ao púlpito, e eu passei a mensagem toda com ele ali. E ele ficou ali numa boa. Eu não fiquei com vergonha, não, né? E ele ficou de boa. Então, assim, não, eu quero que ele sente na cadeira, porque aí todo mundo fica. Não, gente, para com isso. E então, dessas famílias que minha mãe, daí acontece, puxa, tá transmitindo, né? Podia ter falado assim, outra pessoa. Às vezes é cobrada assim, você não vem mais na escola bíblica. Não entende a realidade. Sim, em outra época ela podia ser professora da escola bíblica, ela conseguia, né? Hoje, essa água é minha, gente? É, se não for também, já é. Hoje ela não consegue. Não tem como, porque hoje na casa é só ela, meu pai e meu irmão. E daí eles precisam dar esse suporte. E daí não seria bem melhor da igreja ir lá e entender por que você não está conseguindo vir, né, irmã? Você quer que a gente ajuda? Você vai lá, faz o que você gosta, e a gente ajuda e fica. Como que a gente pode ajudar? Em vez de vir assim, você não está vindo, né? Você não é mais a mesma pessoa. Não é assim. É entender o que se passa nessa família, as dificuldades. Eu recebo muitos casais de outras igrejas evangélicas, famílias já, né, convertidas, e fala assim: a gente não consegue mais ir para o culto. E ainda é criança, né? Ainda é criança. Fala assim: ou eu fico no carro, ou fico em casa, ou fico com a esposa. Eu recebi casais que, tipo assim, fazia 10 anos que não participava do culto casal, sentado ali. Talvez você não dá valor a isso agora. Você não percebe a graça a respeito de você estar sentadinho aqui assistindo o culto. Mas muitas pessoas queriam estar nesse momento aqui sentado, como você. As mulheres aqui, principalmente, né, com seus filhos, quando pequenos, não consegue não pode nem fechar a porta do banheiro, né? Tem um momento de paz ali. Então, um filho que tem uma situação de neurodivergência, né, severa, é assim para o resto da vida. E daí vem outras preocupações a respeito disso. Também. Normalmente os pais pensam assim: Deus me livre o meu filho morrer antes de mim. Né? É uma dor muito grande, porque a lei natural da vida é os pais irem primeiro que os filhos. Mas muitos desses pais desejam que seus filhos se vão primeiro. Credo! É porque é o medo, tipo, se eu morrer antes, quem vai cuidar dele? Quem vai ser o suporte? Será que vão dar o mesmo amor que eu dou? E me desculpem falar nessa manhã tão fresca, gostosa. Deus é bom, né? Ele fez ficar fresquinho aqui, só para ficar bem. E daí, ele... fugi, fiz a piada aqui, fugi. Ó. Então, nós precisamos, como igreja... lembrei. Se pensar assim, você está aqui sentadinho, poxa, Dani, você falando dessas coisas, né? É um choque de realidade, mas é a necessidade. E nós, quanto igreja, estamos aqui, gostoso, sentado nessa cadeira, né, aproveitando desse tempo maravilhoso na presença do Senhor, mas muitos não conseguem. Isso eu estou falando daqueles que até já conhecem Jesus. E existem aqueles outros que pensam assim: Deus não me ama. Olha aqui, estou largada. E essas realidades são
as famílias mesmo que abandonam também. Não querem saber. Então, nós temos muitas necessidades com esse povo não alcançado. E como, pois, invocarão, se não há quem pregue? Pode passar, por favor? Como vocês já tiveram essa aula, mas esse é o cérebro de um neurodivergente, né? Não sei se alguém aqui tem um diagnóstico, ou se não tem, talvez tenha, porque da população acredita-se que a cada 36, um seja autista, mas daí existem outras neurodivergências, né? Então, a gente está num povo aqui, pode ser que uns 2, 3 tenha. Talvez não sabe, acho que tem mais, né? E daí, esses são termos que nós usamos, né? Hoje, tem muitas pessoas neurodivergentes que eles já não dizem assim, eu sou autista, isso é o caso funcional, né? Um autista funcional, um autista de rendimento, que é pessoas que conseguem trabalhar, estudar, ter família, né? E daí, mas ele tem lá o TDAH junto, ele tem a bipolaridade, daí é muita coisa, é um combo numa pessoa só. Ou ele vai lá e faz avaliação, aquele avaliador dá um laudo, vai faz avaliação, dá outro laudo, faz avaliação, dá outro laudo. Tipo, porque não consegue entrar, não dá para a gente descrever um neurodivergente com um laudo. Então, ele não fala, eu sou autista, eu sou neurodivergente. O meu cérebro tem um funcionamento diferente, tá? E daí, o neurotípico são as pessoas normais. Mas de perto mesmo, gente, normal, não sobra um. Ninguém de nós somos, né? E a neurodiversidade é um termo ali que também tem sido usado, mas é um pouquinho complicado ali a respeito desse termo também. Pode passar. Aqui tem somente alguns, dá para vocês enxergar, né, as palavras aqui. Não são todos que estão ali ainda. Falta ainda algumas coisas, né? Borderline, por exemplo. Nossa, muita coisa. Que está dentro desse guarda-chuva da neurodivergência, né? Desse cérebro que ele é diferente, tá? Que ele é atípico. Pode passar. E daí esses símbolos que nós temos, né? Acabei deixando os meus cordões. Então, tem um cordão de quebra-cabeça, né? Não sei se alguém já viu, que ele significa, então, que é o cordão do autismo. Tem pessoas que usam, tem pessoas que não usam, e está tudo bem, né? A pessoa não é obrigada a usar, tá? Mas identifica, né? Tem o cordão do girassol, que é para identificação de transtornos ou doenças invisíveis. Por exemplo, a pessoa tem fibromialgia. Ela pode usar esse cordão de girassol, porque ela não consegue ficar numa fila por tanto tempo. Ela sente dores, e seja qualquer outro tipo de situação. Esse cordão de girassol dá a ela oportunidade. E talvez você já pensou assim, alguém com cordão de girassol, você olha assim, ué, o que essa pessoa tem? Não está aparecendo o que ela tem? A gente faz campanhas na igreja, né, de conscientização. Daí uma vez a gente fez um adesivo que era assim, você já orou por um autista hoje? Quem aqui conhece algum neurodivergente? Ergue a mão. A maioria. Você já orou por essa pessoa alguma vez? Amém.
E então nós precisamos falar de Jesus para eles. Pode passar? Esse, então, é o presente que o Senhor me deu. É um ministério, então, que tive a oportunidade de implantar em 2013. Aliás, 2011, esse ano está fazendo 13 anos. O nosso trabalho iniciou com adultos com deficiência intelectual. E hoje nós trabalhamos, e o AME Neurodiversidades, ele é um ramo do Ministério Eficiente. A nossa igreja, então, a PIB de Curitiba é uma igreja que tem ministérios, células e cultos, né? O Ministério Eficiente, esse ano, completa 40 anos. Nós começamos com surdos, depois deficientes visuais, nossos cultos, por exemplo, tem audiodescrição, nós temos cultos para cegos, né? Também trabalhamos na inclusão deles, tem cego cantando no coral da igreja, tem cego tocando lá na banda da igreja e por aí vai. Temos cultos com deficientes motores, trabalho com deficientes motores, e daí faltava, né, a questão na época não tinha esse termo neurodivergência, né? Era um entendimento que tinha que, por exemplo, até a ONU traz essa questão da religiosidade humana, da espiritualidade humana, e ele diz que as celebrações precisam ser acessíveis. E um dos quesitos da acessibilidade é a linguagem. E então os nossos cultos acabam, muitas vezes, não sendo acessíveis no quesito da comunicação. E então a ideia foi de fazermos um culto, numa liturgia, num entendimento que fosse acessível para pessoas com deficiência intelectual, né? Então foi isso que nós iniciamos o trabalho. E hoje, após esses 13 anos, pode passar aí, por favor? Esse é o início do ministério, né? A gente começou com 5, 6 pessoas, entre voluntário e participante com deficiência, né? Hoje, Cacá, Ana e Gabriel já estão com mais de 20 anos de idade, né? A Cacá, na verdade, acho que já passou dos 30 já. Então, já estão adultos, né? Depois, 2012 aqui, a gente já estava um grupo um pouco maior, né? E isso, pessoas que são da igreja, nesse momento ainda, servindo ali conosco, pode passar. Nós fazemos atividades fora da igreja também, então, em Curitiba tem a APAI, tem várias APAIs, na verdade, e uma delas, que é só para adultos, e tem as residências assistidas, no caso, aqueles que já perderam os pais, ou a família abandonou, enfim. Daí nós começamos um trabalho de célula nessas residências assistidas, né? Isso foi antes da pandemia. E uma vez esses moradores da residência, eles foram visitar, participar do culto da juventude junto conosco, né? Foi muito legal. Essa outra foto aqui de baixo foi no CAPS, Centro de Atendimento Psicossocial. Teve um período também que nós fizemos um trabalho nesses CAPS, também nos centros de convivência, que são lugares que ficam pessoas que recebem alta do CAPS, mas ele continua tendo transtorno mental. A pessoa não se cura, né? Neurodivergência, ela não é adquirida ao longo da vida. A pessoa, muitas neurodivergências, a pessoa nasce com ela. Então, a pessoa não fica autista, não fica TDAH, ela nasceu nessa condição. Agora, os transtornos mentais, isso já pode ser, adquirido, né? Dificilmente na infância, embora hoje, com essa falta de estrutura familiar, muitas crianças têm ficado já nessa tenridade com transtornos mentais, e isso daí, então, vai para o resto da vida, né? E outros adultos, sejam por situações inúmeras, né? Adquire o transtorno mental.
Então, os centros de convivência acaba que essa oportunidade da gente estar lá também realizando um trabalho com eles. Pode passar? Essa é uma outra coisa que a gente realiza lá, que é a oficina terapêutica. Com a extinção das escolas especializadas, os adultos com deficiência intelectual ou algum outro tipo de transtorno, ele que não consegue, então, ir para o mercado de trabalho, porque alguns conseguem trabalhar, estudar, continuar os estudos, mas tem outros que não. E daí não tem mais escola especializada para eles. Chegou lá, acabou o período escolar, e daí? O que essas pessoas fazem? Onde elas estão? Trancadas em casa. Eu sei de algumas situações que o pai ou a mãe precisa trabalhar. Deixa o filho preso, com uma comida lá de fácil acesso. E tem gente que hoje nem o cachorro deixa sozinho, né? Cachorrinho. O ser humano fica lá, porque não tem lugar para eles. Não tem políticas públicas que atenda. E daí nós, quanto igreja, então, abrimos esse espaço na quinta-feira de tarde para atender esses casos. Daí, então, a mãe, o pai, o cuidador, pode ir no mercado, pode ir no médico, pode ir na manicure, pode ir para casa dormir, ter esse momento de descanso, né? Então, a gente oferece isso. Pode passar. Esses slides são de algumas atividades, né? Que, gente, não dá para passar tudo, é muita coisa, né? Do que a gente faz na igreja com eles, né? Então, aquele lá de cima, 4K, o Amor em Alta Definição, é uma campanha que a gente faz na igreja de evangelismo, e nós fomos junto com a igreja. Então, eles foram visitar o hospital, a gente foi junto. Lá, quem quer visitar o hospital? Vamos lá visitar o hospital. Quem quer entregar, formar a cesta básica, forma a cesta básica, e por aí vai, né? Esse daqui com a guitarra, o Diegão, ele é autista também, né, deficiência intelectual, e ele ama tocar guitarra, o hiperfoco dele é tocar guitarra, e ele é o guitarrista do ministério. Mas ele não consegue aprender acordes, a gente já tentou, né? Não consegue, ele acompanha ali no ritmo, ele tem umas 3 guitarras, cada semana ele vai, Dani, domingo eu vou tocar na igreja? Vou tocar na igreja? Eu vou levar, cada guitarra dele tem um nome, né? Daí ele toca, o pessoal curte de montão ele. Às vezes ele quer tocar lá no templo, ele vai lá e toca lá no templo, e está tudo bem. Essa foi uma apresentação que nós fizemos sobre os milagres de Jesus. A gente já fez abertura no culto de Natal da igreja Maria e José, Síndrome de Down, né? Então, também isso daí. Um coral que a gente apresentou com o Síndrome de Down, essa foto do meio foi uma celebração de batismos de pessoas do ministério. Síndrome de Down na fotografia, a gente tem uma outra menina também que é fotógrafa. E a gente poder fazer com que eles sejam igreja. Não é para vir e sentar somente, seja na cadeira, no chão. É eles serem protagonistas. Eles fazerem parte do corpo, terem o pertencimento. E eles também serem usados. A Jusceli, essa jovem senhora, síndrome de Down, ela... Antes a gente tinha atividades após a mensagem, né? E eles levavam para casa. E daí ela encontrava os irmãos, os pais dela já faleceram, é uma irmã que cuida dela. E os outros irmãos não são convertidos. Ela chegava do culto, era o almoço com a família, e ela contava a história do que ela tinha ouvido na mensagem. E daí a irmã dela, que daí é convertida, falava assim, Dani, eu não falo de Jesus para os meus irmãos. E ela fala. Ela está falando o que ela está aprendendo.
Então, a oportunidade que eles têm. Pode passar. A gente recebe visita, esse aqui de cima é uma família de Porto Alegre que foi nos visitar. A gente tem células específicas, né? A gente está espalhado na igreja, então tem jovem autista na célula de jovens típicos, a gente tem pessoa com deficiência intelectual servindo na portaria da igreja, mas a gente também tem células específicas. Então, células de pais de adultos, jovens e adultos neurodivergentes, porque eles vivem uma realidade ali parecida. A gente tem célula de pais de crianças neurodivergentes e a célula dos adultos e das crianças também, né? Esse aqui é o pessoal, alguns deles, dos jovens e adultos neurodivergentes, funcionais. Então, gente que é casado, gente que tem graduação, gente que tem filho, gente que está na luta para conseguir oportunidade de trabalho, né? Esse também, alguns da célula dos pais de criança, e que alguns desses pais também são neurodivergentes. E daí a gente trabalha o casal, trabalha a família, porque a gente tem, né, já tem as lutas de casamento. Uma família atípica é muito maior a luta, pode passar. Essa foto aqui, 2013, ano passado. É uma parte do que é do ministério hoje. Então, aqueles 5 ali, né, que a gente começou, essa é uma parte. Hoje, o culto AME, Neurodiversidades, nós temos ali no culto, não somente mais pessoas com deficiência intelectual adulto. A gente tem criança com deficiência intelectual, a gente tem pessoas com altas habilidades de superdotação, convivendo com pessoas com deficientes intelectuais. A gente tem pessoas autistas, pessoas com TDAH, pessoas que não têm deficiência nenhuma, né, que participam conosco ali, na unidade do corpo de Cristo, né, na comunhão dos santos. Pode passar. Então, as atividades que a gente faz na igreja, né, de comunhão, conscientização a respeito, então, do autismo. Eu interpreto na igreja também, a gente tem tinha um tablado na época, e foi um dia que a gente estava no culto, no templo, que às vezes a gente participa junto, para trabalhar isso com eles, né, de estarem ali, para a igreja vê-los também. E daí esse menino síndrome de Down, ele pegou e foi lá no tablado e sentou, e ele ficou a mensagem toda ali do meu lado. Daí a irmã dele ficava assim, vem, vem. E daí ele, vem. E ele, falei, deixa ele aqui. E ele ficou ali bonitinho o culto inteiro, né, junto comigo, vendo a mensagem. Pode passar, né? Como eu disse, eles participam. Isso aqui foi a época da pandemia. Nós fazíamos uma célula virtual com eles, né, com alguns deles, né? Então a gente fazia piquenique, fazia festa caipira, fazia festa da primavera. Então era bem legal, né? Trilha, ofertas. A gente também fez drive-thru na época da pandemia, né, com eles. Pode passar. Os jovens neurodivergentes. Quando um missionário, um pastor, vai a campo para algum povo, ele não pode ficar alheio desse povo. Ele tem que fazer parte desse povo. Ele tem que conhecer esse povo. O pessoal aqui do Betel, né, que trabalha muito missiologia, você tem que aprender a cultura, o que eles comem, a língua, tudo. Então, eu tenho que fazer parte da vida deles. Então, eles vão na minha casa, ou eu vou na casa deles, ou a gente sai para comer, ou a gente sai para se divertir, vai nos aniversários. Tem um grupo lá de síndrome de Down, que eles são muito sociais, assim, né? Sempre tem aniversário de um de outro, eles vão para algum restaurante, né, e algum bar, e daí, assim, eles já sabem, eu estou lá, tem gente que não é da igreja, né, mas a pastora
Tá ali, eles reconhecem isso e sabem disso. É funeral. Ano passado aconteceu uma adolescente síndrome de Down, que não é da nossa igreja, faleceu. Fui lá, tive a oportunidade de realizar o culto fúnebre com essa família. E então, da gente poder, a gente tem que estar junto, né? Viver junto. O reino de Deus, a família de Deus, é algo maravilhoso. Sei que tem pessoas que estão magoadas com a igreja, né, que não estão vivendo essa comunhão. Somos humanos, né? A gente não é 100% o tempo todo. O pastor também erra, né? Às vezes, é difícil, mas erra, né? Mas existe um povo, gente, que deseja tanto estar aqui, mas se acham indignos de estarem aqui. Vão ser julgados pelo comportamento, talvez pela aparência. E então, eles precisam ouvir. Mas ainda são tão poucos que estão pregando para eles, que estão chegando perto deles. Que o Senhor comece a apresentar essas pessoas para você. E que o Senhor te encha de amor, ao ponto de transbordar a esses que carecem tanto.